Temos aqui a nossa modelagem frente já prontinha. E vamos agora pôr a nossa margem de costura. A margem de costura só deve ser colocada ao fim da modelagem pronta. Não tentem misturar as coisas e durante a marcação do seu esquema de medida, acrescentar um pouco mais de medida para poder deixar a peça mais solta e já com medo colocar medidas a mais. Não faça isso. Aqui no seu esquema de medida você tem que ter apenas as suas medidas reais. Agora, depois de feita a sua modelagem, que você vai acrescentar margem de vestimenta, margem de costura. E a margem de vestimenta é apenas quando é necessário, certo? Se o tecido pedir, se o modelo pedir. Então, vamos lá. Vamos acrescentar aqui agora a nossa margem de costura. Aqui. Vamos acrescentar. Para vocês que estão iniciando na modelagem, na costura, vamos acrescentar 1,5 cm. Mas o normal para margem de costura é 1 cm. Geral é 1 cm. Mas vamos acrescentar 1,5 cm, que assim você já tem ali uma margem para trabalhar mais confortável, certo? Sem precisar estar com tão pouquinho tecido na ponta. Essa margem de costura, você pode deixar ela maior se você preferir. Contanto que quando você costurar, você costure na marcação feita na modelagem. Não faça para fora da margem, da marcação feita, para que você não tenha a peça muito folgada e tenha que repetir a costura, certo? Então, vamos acrescentar aqui 1,5 cm de margem de costura. Toda a volta da modelagem, respeitando o seu último traço que você fez na modelagem. Onde a gente tem curva, a gente vai usar a régua curva para riscar a nossa margem de costura. Onde tem reta, você usa a reta. Pronto. Temos aqui a nossa margem de costura. A margem de costura vai ter em todos os lugares que você vai precisar costurar. Aqui no meio da nossa peça, não vamos ter margem de costura, porque essa peça vai ser uma peça dobrada. Então, aqui vai ser a dobra do nosso tecido. Então, eu vou pôr aqui uns traços para poder identificar que esse lado vai ser o tecido dobrado, ok? Não vai ter margem de costura, vai ser o tecido dobrado. Na bainha da nossa peça, a gente vai acrescentar uma margem maior. Vamos acrescentar 3 centímetros, porque a bainha a gente precisa dobrar 2 vezes, ou uma vez só, mas que vai fazer uma bainha mais larga. Então, a gente precisa ter mais tecido para trabalhar na bainha. Então, vamos acrescentar na bainha 3 centímetros de margem. Assim, finalizamos a nossa modelagem frente, ok? Se ficou alguma coisa sem entender para a nossa modelagem frente, voltem o vídeo para trás, olhem novamente para vocês compreenderem passo a passo. É muito simples esse processo de modelagem, certo? E todo mundo é capaz de aprender. Agora vamos cortar nossa modelagem nesse risco preto, onde a gente tem a nossa margem de costura, ok?